Ok, vamos começar a gravar a aula de hoje, aqui, a aula 18. Hoje a gente está aqui no ICMC tentando improvisar porque não funcionou muito bem o OBS, não funcionou um monte de coisa, a conexão não está boa. Bem, ninguém tem nada a ver com isso, né? Vamos lá, bola para frente. Fernando, o que a gente viu na aula passada? A gente viu sobre árvores binárias Isso, e árvore binária para fazer a busca, né? árvore binária de busca, na verdade, é o termo que a gente usa, árvore binária de busca. O que é uma árvore binária de busca, afinal? Ela tem que ser uma árvore Sim, binária e daí conforme vai... Ela segue uma regra, né? uhum, Sempre os números o filho da esquerda não pode ser maior do que o pai uhum. e o filho da direita não pode ser menor do que o pai. Exatamente. Na verdade, todos os. Não é só o filho, né? Toda a É todos. descendência dele. Todo mundo que tiver à esquerda, todo mundo que tiver à direita não pode ser. Por que isso é importante? Porque na hora que você for fazer a busca, você vai usar isso daí em consideração. Você olha para o nó, descobre se a informação está no nó, você responde. Se a informação não estiver no nó, você vai procurar para a direita ou vai procurar para a esquerda. E aí você sabe qual lado você vai procurar em função disso, né? E isso daí é o que a gente precisa para poder, na hora de fazer a busca, a gente consegue dividir o nosso problema aí em problemas menores, tá? Aí, no finalzinho, o que a gente viu? A gente viu também que isso daí é legal, porém, não é toda árvore que dá um resultado legal, né? O que a gente viu no final mesmo da disciplina, da aula? A gente precisava chegar num jeito de balancear, né, Isso. os, os níveis, né, os nivezinhos O- da árvore para... Exato, exato. Na verdade, a gente chegou numa situação onde a gente pegou uma árvore e ela virou uma lista, né? Ah, sim, Todo mundo, realmente. todo mundo estava à direita. Então, é direita, 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 direita. Então, com isso daí, a árvore virou uma lista. E ela sendo uma lista, cara, ela é linear. A busca é linear. Eu não consigo fazer nem busca binária na árvore, apesar de ser árvore binária, mas ela degenerou tanto que eu não consigo fazer isso. Tudo vira linear, vira uma porcaria. Pior do que se você estivesse usando o vetor, tá? O que a gente vai ver na aula de hoje? Essa aula de hoje é uma das aulas mais interessantes que a gente tem na disciplina. A gente não vai ver ela em todo detalhe, porque a gente não precisa, na verdade, a ementa fala para a gente falar, para eu explicar para vocês como é que funciona o conceito de árvore, mas se sobrar tempo, no final da disciplina a gente pode voltar e até implementar esse negócio, que, cara, é uma das implementações mais legais para fazer. Ela tem um monte de casinhos e tal, cara, e quando encaixa tudo no lugar, putz, é muito legal. Mas não é, a gente não precisa. Quando essa disciplina também ela está no formato, ela estava no formato presencial, às vezes eu passava isso como um trabalho extra para o pessoal implementar, né? Mas aí eram menos atividades e tal, e agora no esquema que a gente está fazendo de avaliação, eu acabo não passando essa atividade extra também. Mas o que a gente vai ver hoje? A gente vai ver, então, que o que a gente precisa é que a árvore ela esteja de alguma forma balanceada, tá? O que seria uma árvore balanceada para você, Fernando? Acredito que meio que ela tivesse centralizadinha, né? Tipo, o Sim, elemento primeiro pai teria que ser, tipo, mais ou menos no meio dos dois filhos e sim, assim exato, exato. Na verdade, descendo. o que a gente espera de uma árvore balanceada seria algo assim, né? Eu tenho uma raiz aqui, certo? E aí eu tenho toda uma árvore para cá, e eu tenho toda uma árvore para cá, e a quantidade de nós que eu tenho de um lado é, de preferência, exatamente a mesma quantidade de nós que eu tenho do outro lado, certo? Eu tenho a mesma quantidade de nós dos dois lados. Isso daí seria uma árvore perfeitamente balanceada. A gente não precisa de balanceamento perfeito, a gente vai ver um balanceamento parcial, que é suficiente para o que a gente precisa, mas o balanceamento perfeito seria muito legal. O que acontece no balanceamento perfeito? Bem, nós temos nos níveis, lembra do lance dos níveis? Nós teríamos aqui o nível 0, o nível 1, por exemplo, o nível 2, nível 3, nível 4. Às vezes o pessoal começa com nível 0, nível 1, nível 2 também. É só uma maneira diferente de você falar a mesma coisa. Mas o que a gente faria? Quantos nós tem no primeiro nível? Um só, né? Um. E no segundo nível? Dois, E no terceiro nível? quatro, Quatro. E depois? Oito. vai duplicando, né? 8, 16, Exatamente. 32. Exatamente, exatamente. Então, o que a gente sabe? A gente sabe o seguinte, olha, a gente já viu isso várias vezes. Se eu estou cada vez dobrando, e aí eu tenho n nós no total, n nós é a quantidade de elementos, né? Seria como se a gente tivesse a quantidade de elementos no vetor n. Se eu tenho n nós,
Qual é a altura máxima dessa, o nível máximo dessa árvore? Cairia no log n, né? Sairia no log n, certo? Então, se a gente tivesse uma árvore perfeitamente balanceada, a gente ganharia o nosso log n, que a gente gosta tanto, direto, de cara, certo? Agora, o ponto é, a gente não tem uma árvore, é difícil de você ter uma árvore completamente balanceada se você pode ficar entrando e saindo nós. Igual a gente viu na aula passada, se você deixa a pessoa colocar os nós em qualquer ordem, é fácil de você degenerar, certo? O que a gente vai ver nessa aula, então, é uma regra simples que garante que a árvore está quase balanceada. Quase balanceada significa o seguinte, ela não te dá log, mas te dá O de log. Você sabe a diferença? O que seria dar log versus dar O de log? Acredito que o odd log pode ser o log multiplicado por alguma constante, ou alguma coisinha a Exatamente mais. isso, exatamente isso. Pode ser o dobro do log, o triplo do log, que seja, mas é log vezes uma constante, certo? Então a gente vai ver uma maneira de conseguir o log que a gente quer, abrindo mão de ser perfeitamente balanceada, mas com a possibilidade de que você também consegue arrumar ela, tornar ela balanceada, sem o custo sem ser muito caro, igual seria para manter ela perfeitamente balanceada, tá bom? É isso que a gente vai fazer nessa aula. Na aula passada, a gente falou um pouquinho também sobre a ideia de balanceamento. Você lembra como é que calculava o balanceamento? Nós temos aqui, ó, esse daqui é a figura linda que a gente fez com os balanceamentos dos nós. Como é que calculava o balanceamento aqui? Se não me engano, eu tinha que olhar a altura, né, dos Isso, cílios, e aí eu não isso. lembro se era direita ou esquerda ou Uhum. direita, mas é de convenção daí, né? Sim, é convenção, Tem que ficar exatamente. só atento no sinal, né? Exatamente. Então, na verdade, a gente fez esquerda menos direita. A altura da esquerda menos a altura da direita. É convenção, como você disse. Pode ser qualquer ordem. Pode ser direita menos esquerda ou esquerda menos direita. A convenção normalmente é esquerda menos direita, mas poderia ser qualquer ordem. E aqui nós temos os balanceamentos, não é as alturas, são os balanceamentos dos nós, tá bom? Aí nós vamos pegar e introduzir uma outra noção de árvore, que é uma árvore chamada AVL. Alguém joga aí no chat para mim, por favor? O que significa árvore AVL? AVL, o A, o V e o L são as iniciais do nome dos inventores da árvore, certo? As iniciais do nome do inventor dessa árvore. E o que é uma árvore AVL? Bem, é uma árvore binária de busca cujo o balanceamento máximo, na verdade, o módulo do balanceamento máximo da árvore é 1. Certo? Então quer dizer o seguinte, quer dizer que se você pegar todos os nós, essa árvore aqui, ó, ela não é uma árvore AVL, é uma árvore binária de busca, mas ela não é uma AVL. Porque nós temos nós aqui com balanceamento 2, e menos 2, e menos 4. Se você tivesse uma árvore AVL, quando você olhasse para o balanceamento, ele teria só 0, 1 ou menos 1. Entende, Fernando? Faz todo sentido. Cara, essa regra, que é bem simples, é suficiente para garantir o balanceamento que a gente quer, o log daquele balanceamento que a gente quer. O log, quer dizer, log vezes uma constante. Essa regra é o suficiente. Dá para a gente provar isso daí? Talvez na próxima aula a gente pode tentar fazer a prova. É um tipo de prova de recorrência também, usando aquele mesmo esquema de recorrência que a gente fazia, que daí vai te dar, ou vai conseguir mostrar para você o log ali, muito belezinha. Só que, bem, por enquanto eu quero que vocês só acreditem. Eu vou mostrar para vocês que a intuição de que por que isso é verdade, tá? Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou começar com uma árvore vazia e eu vou colocar um nó na árvore, tá? Isso aqui é um círculo. Opa, vou pegar aqui. Isso aqui é um círculo, tá? Nem ele reconheceu como um círculo, coitado. Qual que é o balanceamento dessa árvore? Aí seria acho que 0, né? 0, beleza, é 0. Eu vou colocar um nó agora, e aí você pode me dizer onde é que eu vou colocar um nó, e nós vamos tentar quebrar quebrar não, nós vamos tentar manter essa regra, o desbalanceamento é no máximo 1, certo? Vou tentar fazer isso daí, mas eu vou tentar fazer isso da maneira mais desbalanceada possível, quer dizer, eu vou tentar fazer um lado ficar muito maior que o outro, tá? Vamos lá.
Certo. E sempre que a gente puder escolher, a gente vai escolher o cara para a direita por convenção também. Poderíamos escolher o cara pela esquerda, mas vamos escolher o cara pela direita por convenção, tá? Então, Uhum. bem, aqui nós vamos adicionar mais um nó, então necessariamente esse nó vai ter que vir aqui pela direita, pela convenção que a gente fez. E aí vai ficar assim. Aí a gente tem que apagar e recalcular os balanceamentos. Por que que não apaga? Por que que não apaga? Muito bom. Não vai apagar. Vamos recalcular os balanceamentos. Então esse daqui, o que que virou? Virou 1 agora, né? Virou -1, né, pela nossa Ah, convenção. sim, sim, verdade. E esse daqui? Esse ficou 0 agora. Ficou 0. Tá bom. Ok. Eu vou ter que fazer o seguinte também, para a gente poder se referir, eu vou colocar nomes para essas. Esse aqui é o A, esse aqui é o B, tá? Não, Tá na certo. hora de você falar, vai ser difícil de você me dizer de qual nó você está se referindo. Vamos fazer o seguinte agora. Eu vou colocar mais um nó, tá? E eu quero colocar um nó de forma que ele respeite a ser uma árvore AVL. Aonde a gente pode colocar esse nó para ele ser uma árvore AVL? É, Eu posso colocar ele no B? Pendurar ele no B? Tenho a impressão que se colocar ele ali, vai acontecer alguma coisa ali em cima, mas. Vai, porque daí o balanceamento do A vai ficar -2. Uhum. Então não Aí teria que, posso. tipo, adicionar no A mesmo, né? Eu vou ter que adicionar no A, entendeu? Então eu tenho que adicionar no A, porque se eu não adicionar no A, ele vai ficar com balanceamento -2 ali no A, e isso daí quebra a regra de CAVL. Agora eu vou dizer, nós temos que recalcular aqui, ó, esse cara aqui ficou 0, esse cara Uhum. aqui ficou 0, 0, né, ainda, perdão, 0. e esse Ele cara 0 aqui, também. 0 também. Olha que beleza. Então vamos lá. Agora eu digo para você, nós vamos colocar o D. Onde é que a gente pode colocar o D? Agora, pode ser ali no lado direito do B, né? Do lado direito do B, sem problemas. Eu vou colocar ele aqui, certo? E aqui vira o D. E aí nós temos que recalcular os balanceamentos. O D é balanceamento 0. Uhum. O B ficou com balanceamento É -1 agora, né? -1. E o A? O A. O A fica 0 mesmo? -1. Não, é -1, é verdade. É, -1. 0. Isso, tá Sim, certo. mas continua a VL. É, Vamos colocar o E agora. Onde é que a gente pode colocar o E aqui para ela continuar a VL? Eu posso colocar no D? acredito que não. Não, porque o B ficaria com -2. Então eu posso colocar no B? Acho que do lado esquerdo do B deve dar. Do lado esquerdo do B dá. E eu vou de novo tentar colocar mais para a direita para tentar desbalancear o máximo possível ela, né? Então eu quero fazer um Uhum. lado ficar mais pesado que o outro, certo? Então eu vou colocar ele do lado do B aqui, ó, certo? Então esse aqui vai ser o E. Opa, o E. E nós vamos pegar os balanceamentos de novo. O balanceamento desse cara aqui é 0. Uhum. O balanceamento do B aqui Vai zerar também, né? vai zerar também. Opa, como é que eu zero? Oh, caramba. Vou zerar também. E o do A continua -1. Beleza. Exato. Vamos colocar o F agora. Eu posso colocar o F no D? Se colocar, acho que ele vai desbalancear o. Não. Acho que deve dar, né? Não dá. Não. Não Que dá porque daí ele vai o B ia desbalancear o virar. A. Sim, ele ia desbalancear o A, verdade. Vai desbalancear o A. Então não Teria que dá. colocar alguém do lado esquerdo pra compensar daí, né? Exatamente, exatamente. Se eu colocar aqui no D, ele desbalanceia o A. A mesma coisa vai acontecer se eu colocar no E. Então eu vou ser obrigado a colocar no C. Certo? Certo. E Meio que aí, pra cada nível que a gente quer aumentar de um lado, tem que pelo menos aumentar um a menos no outro, né? exatamente. Eu tenho que colocar alguma coisa do outro lado, agora, para poder permitir que eu coloque algo do lado de cá. Opa. Então eu coloquei esse cara no F, aqui isso aqui vai ser 0. Esse cara aqui, ele vai ser -1. -1. E o A virou 0. É. Agora a gente vai colocar o G. Estamos quase parando já, não precisamos fazer muito isso, mas a gente vai colocar o G. Eu posso colocar o G do lado do D? Agora dá, né? Agora dá. Então eu vou colocar o G aqui. E aí, coloco o G.
Aí o balanceamento aqui vai ser 0. Isso. Esse aqui vai ficar menos 1. Menos 1. 0. Menos 1. Aqui menos 1 também. No B. Isso. Menos 1. E aqui? E menos 1 também? Menos 1 também. Certo? Agora eu vou colocar o H. Professor, Diga. não é, no B não vai ser um positivo? Não. Não, porque é a altura da esquerda menos a altura da direita. Qual que é a altura da esquerda? É 1. Qual é a altura da direita? É 2. Ah, tá. Uhum. Tudo bem? Uhum. Tá. Vamos lá. Vamos colocar o H agora, Fernando. Posso colocar o H no G? Não, aí é desbalancear alguém ali em Vai cima. desbalancear alguém. Mas eu posso colocar no D. No D, acho que pode. Pode, não acontece nada se eu colocar no D. Então eu vou colocar aqui. Então eu vou colocar o H aqui. Ok. E aí, o H tem balanceamento 0. E vai zerar o D. E vai zerar o D. O resto continua igual. Vamos colocar o I. Acho que tem Tá, que ser daí. posso colocar no G? Não, No H? também não. No I? No E? Acredito que aí dá. No E dá. Eu vou colocar o I aqui. Vai zerar o B lá em cima, né? Sim. Vou colocar o I aqui. Aí esse cara ficou com 0. Ali em Esse cima aqui ficou menos com 1. menos 1. Menos 1. Aqui ficou com 0. 0. Vamos lá. Vamos colocar o próximo. J. Dá pra ser do lado esquerdo do E. Oi? Opa, perdão. Acho que do lado Daria esquerdo para do ser E no dá G? pra dar. Daria Eu para ser acho no G? Aí acho que não, né? Não por causa do A, né, Do que A lá em desbalancearia. Nem no H, nem no I. Teria que ser no E. Então repara também, olha só, a gente já pode chegar a algumas conclusões. Conforme vai avançando, você começa a ficar com muito pouca liberdade de onde você vai colocar, sem quebrar a regra do balanceamento. Certo? E aí, você vai ser obrigado a colocar nos caras que estão mais desbalanceados, certo? Antes de você poder prosseguir e colocar nesses caras que você já estava colocando antes. Então, vamos lá, vamos tentar colocar o próximo. J e JK. Não pode ser no G, não pode ser no H, não pode ser no I, não pode ser no F, no J, não pode ser no F, certo? Teria que ser lá no C. Vai ter que ser lá no C. O único lugar que eu posso colocar é aqui, ó. Eu vou ter que colocar aqui no C, certo? E aí vamos colocar depois o mais um. Esse é o K. O K aqui fica como 0. E aqui fica 0. E ali não muda. Não muda. Beleza? Aí Agora, pra liberar a gente pra colocar mais um nível, tanto no G, no H, no I, no J, vai ter que pôr mais um do lado de lá, né? exatamente. Aí eu coloco mais um no F. Aí tudo bem. Se eu colocar mais um no F, o que vai acontecer? Vamos fazer isso. É o último que vai acontecer. Eu acho que a gente já entendeu o que vai dar. Aí meio que ele vai, tipo, desbloquear mais um slot pra gente botar. Exato. Só que quando ele lado desbloca direito. esse slot permite que você coloque 8 caras, entendeu? Exato. Não é? 8 caras vão poder vir aqui. Só que daí, da próxima vez, para eu poder deslocar o próximo slot de 16, eu vou ter que fazer um monte de coisa na esquerda. E aí, eu vou colocando. Da direita está sempre maior. Só que chega num ponto que para eu conseguir colocar mais caras aqui na direita, eu vou ter que adicionar mais caras na esquerda. Exato. Certo? Se eu não fizer isso, ele não fica balanceado. Alguma coisa quebra o balanceamento. Nesse caso aqui, ele foi até aqui em cima, ficou com 0. Então, essa não é uma prova, obviamente, e tal. Tem como a gente fazer a prova. Não é impossível, mas por enquanto fica por isso mesmo. Mas o fato é esse. Se a gente garantir que todo nó tem desbalanceamento máximo, no caso, né, de 1, ou seja, ele vai ser menos 1, 1 ou 1, a árvore ela não tem como crescer muito de um lado sem compensar do outro lado. Tá bom? Essa foi a primeira sacada dos caras do AVL. Essa regra bem simples é uma regra que é suficiente. Agora, o problema é como garantir que essa regra funcione
também em log, que é o que a gente vai ver em seguida, tá? A gente vai tentar fazer essa regra funcionar, mas em log de n. A gente não pode ter que ficar fazendo muita coisa para conseguir garantir que ele esteja funcionando, tá bom? Tá certo. Belezeira? Alguma dúvida? Acredito que não. Alguma certeza? Que os conceitos de árvore estão mudando. Primeiro, a raiz está em cima, né? As folhas estão embaixo, é um negócio esquisito. Aliás, eu vi se eu lembro, se eu acho até uma imagem que, eu sei lá se aquilo é verdade ou não, mas eles acharam uma árvore onde a raiz é para cima e as folhas para baixo, e aquela é a prova de que a gente sempre esteve certo. Faz todo sentido. Beleza, então. Bem, alguém tem alguma pergunta? Deixa eu parar a gravação aqui. Eu dei uma pesquisa